Eu nasci em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Desde muito jovem, comecei a militar no meu próprio bairro, na associação de moradores, muito mais no sentido de garantir que todo mundo tivesse acesso a bens e serviços, que todo mundo tivesse acesso a uma estrada boa, né, a que todo mundo tivesse acesso a um transporte decente, a uma escola decente. Então, desde muito jovem, eu aprendi, né, com a luta de classe, né, porque eu sempre falo, eu sei muito bem qual a categoria que eu pertenço, eu sei muito bem qual a categoria social que eu devo lutar por ela, que é a categoria que eu, de fato, a vida inteira me alinhei na luta por garantia de política pública específica para nós, né, e para esse grupo que a gente chama de excluído da sociedade. Em casa são 6 homens e 2 mulheres, então eu e a minha mãe sempre dava as tarefas todas de casa para a gente, e meus irmãos iam sempre para a rua brincar, jogar bola, e a gente tinha que cuidar da casa, cuidar também deles, né, os mais novos, ajudar na alimentação, nas tarefas da casa. Então, desde muito cedo, pela própria divisão sexual do trabalho em casa, eu percebi essa diferença que há entre nós, mulheres e homens. Uma das primeiras coisas que eu aprendi desde cedo foi isso, né? Como, inclusive, a mãe reproduz esse papel que cabia a nós mulheres, né, naquele período em que eu nasci e que eu era criança e adolescente. Né? Além de ser mulher e ser negra, eu aprendi muito cedo a lutar por aquilo que eu acredito, a colocar minhas ideias, a defender e estar junto com grandes bandeiras que o feminismo prega. Essa história de criar as condições para uma sociedade onde nós mulheres também pudéssemos estar participando, principalmente dos espaços de poder. E é nesses espaços que eu tenho procurado bravamente me comportar, mas também, principalmente, lutar pelas bandeiras feministas. Muitas mulheres morrendo ainda numa sociedade que fica pregando que não há machismo, que não há patriarcalismo. Então é nessa sociedade que nós somos desafiadas a enfrentar essa história da violência. A violência não só física, na minha perspectiva, a violência moral, a violência sexual, a violência psicológica, a violência que não machuca o corpo, mas machuca a alma, machuca essa autoestima que nós nascemos com ela, mas que infelizmente nos é tirado, né, nessa perspectiva de violências que nós sofremos. E quando a gente fala de violência, tem que ter política pública, não só a Lei Maria da Penha, que foi muito importante, mas não significou a redução da violência contra as mulheres. Então, pelo fim da violência, pelas oportunidades iguais no mundo do trabalho, que ainda enfrentamos uma diferença na perspectiva, inclusive, de salários bastante discrepante entre homens e mulheres, pela igualdade de oportunidade na renda e pela liberdade. A liberdade das mulheres com as suas escolhas, ela é fundamental numa luta política. As mulheres devem ser o que elas querem ser, elas devem estar onde elas querem estar e, acima de tudo, a liberdade é o terceiro ponto que eu considero fundamental nessa luta política. Essa questão da identidade, para mim, ela é super bem definida há muitos anos, desde a infância, né? Ser mulher e ser negra é bem diferente, né? Seja na escola, na sociedade, na igreja. E a gente aprendeu a ver essa diferença desde muito cedo, quando a gente nunca é escolhido para ser a rainha da festa, a princesa, a apresentar na frente. Então, desde muito cedo, as escolhas sempre eram para mulheres de cabelos lisos, brancas, né? Com o conceito de beleza do capitalismo. Além de representar as mulheres negras, nós temos, né, as mulheres trans, cisgêneras, né? Todas as mulheres que se assumem enquanto mulheres e sofrem por essas escolhas que elas fazem. Nós queremos que nossa pauta de representação incorpore todas as mulheres, com as suas escolhas, seja mulheres, né, de categorias das populações tradicionais, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, vazanteiras, geraizeiras, todas as mulheres que fazem parte desse contexto né, de gênero que nós temos, né, aqui em Minas Gerais e no Brasil e no mundo. Eu creio que a política é um dos meios de transformação social, não é o único, não é o mais importante. Mas infelizmente não tem reforma política e no Brasil é a ferramenta que por hora tem mais liquidado ou ameaçado a vida dessas diferenças das mulheres
não há uma representação capaz de traduzir na política aquilo que a gente vive e aquilo que a gente é. Então, infelizmente, do ponto de vista da representação política, nós temos na nossa história pouca representação e as poucas não se assumem, não assumem as nossas bandeiras. Então não basta também só votar em mulher, mas mulher com coragem de fazer a mudança, mulheres com coragem de enfrentar, inclusive, o sistema eleitoral brasileiro, que é muito machista e calçado no patriarcalismo. Fui militante do Sindiúti, fui militante da CUT, militei muito no movimento social, hoje milito mais no campo da agroecologia, mas acima de tudo é a oportunidade de trazer para a Assembleia Legislativa a primeira mulher negra de sua história. Então, Minas Gerais nunca teve na Assembleia uma mulher negra que pudesse trazer a pauta das mulheres, mas acima de tudo também a pauta das mulheres negras, da juventude e de todas nós que estamos aí tentando construir a sociedade do bem viver, que é o que a gente acredita e o que é que a gente constrói também no nosso dia a dia.